O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Atenção, agora vai. Agora vai. Vamos lá. Boa noite, pegando fôlego, 27 de março de 2025. Para quem está no ao vivo, bem-vindas, bem-vindos. Para quem está depois no link da Voz Trabalhadora, ou Coletivo e demais canais parceiros. Este é o Microfonia. A gente tem dado muita ênfase à conjuntura política nacional e também a gente tem essa vocação, pela presença da Carla e do Elis, para debater essa relação muito importante entre fé evangélica e política no Brasil contemporâneo. Estamos ao vivo para Ferrabras FM em Sapiranga, Popular FM em Cruz Alta, Vanguarda FM em Caxias do Sul. Vamos abrir com um brevíssimo editorial e aí vamos para o debate. Vamos lá, gente. 26 de março, quarta-feira, turno da manhã, até o meio-dia e meia, 15 para 1 mais ou menos. O voto dos 5 ministros e ministra da primeira turma do Supremo admite a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, contra Bolsonaro e mais 7. Vou repetir, contra Bolsonaro e mais 7. Os acusados são eles, gente. Esses são os acusados pela denúncia da PGR, que agora vai ser visto caso a caso, tá? Só abrir aqui o link rapidinho. Todo mundo sabe, mas é bom saber de novo, né? É bom ver mais uma vez. Vamos lá. Jair Bolsonaro, capitão de artilharia do Exército Brasileiro, ex-vereador pelo Rio de Janeiro, ex-deputado federal de 7 mandatos, ex-presidente da República. Walter Braga Neto, general de Exército, 4 estrelas, ocupou cargos de ministro no governo Bolsonaro. Cargos. Concorria a vice na chapa para a reeleição em 2022. General Augusto Heleno, 4 estrelas, topo da carreira. Ex-ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Alexandre Ramagem, delegado de Polícia Federal, 4ª classe, topo da carreira. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, atual deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-diretor-geral da Polícia Federal de Bolsonaro, delegado de Polícia Federal, 4ª classe, topo da carreira, área de segurança do Distrito Federal. Almir Garnier, almirante de esquadra, equivale a 4 estrelas, topo da carreira, ex-comandante-geral da Marinha do Brasil. Paulo Sérgio Nogueira, general de Exército, 4 estrelas, topo da carreira, ex-ministro da Defesa de Jair Messias Bolsonaro. E o X9, o Cagueta, Mauro César Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro, filho e neto de militares de carreira, delator, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, oficial da arma de comandos do Exército Brasileiro. Esses são os 8 acusados pela PGR no primeiro núcleo. Seria o núcleo de comando dos intentos de golpe. O total de acusados chega a 34, ou seja, Bolsonaro e mais 33, em distintos núcleos. E aí, como observou o Christopher antes de a gente entrar no ar, as defesas se preocupam com os seus clientes. E nesse sentido, meio que é barata voa, é cada um por si. Esse é o fato mais relevante. A gente observar que cada uma das defesas está tirando da reta. Por exemplo, Bolsonaro mesmo disse na sua entrevista coletiva pós
julgamento, após a admissão da denúncia. Eu mandei desmobilizar aí o pessoal aí da beira da estrada aí. Tá, ele não falou que depois mandou o pessoal, o gado, parar de rezar para pneu na estrada e rezar para pneu na porta de quartel. Você esqueceu, né? Pequeno detalhe. Supostamente, Paulo Sérgio Nogueira teria dito que não estava de acordo com o golpe de Estado. O depoimento do comandante em chefe do Exército Brasileiro diz o contrário. A peça de Paulo Bonet é perfeita. O resumo de Alexandre de Moraes é perfeito. Por quê? Ele triangula 3 fatores. O acusado, e aí tem as provas materiais do acusado, a localização do acusado quando dos atos contados, reunião, conspiração, isso e outro, através da triangulação dos telefones de cada um dos acusados, triangulando o ERB, estação rádio base, e ainda corrobora com a denúncia do delator. Então, para cada fato ali contido, tem 3 fundamentos. O nexo causal. Cada um deles. Eu só vou encerrar com uma pergunta e a gente abre para os demais companheiros. Parece que tentar falar o menos possível nesse programa, mas conduzir que você já passar a palavra. Eu insisto com isso, tá? Isso, Elias, Carla, que nos acompanha, no ao vivo ou no link. Eu nunca vi na minha vida reunião ministerial em janeiro, em Brasília, menos ainda, com uma semana de governo assumido. Não é governo reeleito. De uma reeleita fez reunião em janeiro. Mas é governo que recém assumiu. Eu nunca vi reunião ministerial sem o presidente da República estar presente. Eu nunca vi reunião de comando de instituição nacional brasileira domingo à noite em Brasília. O que estava fazendo o Estado-Maior do Exército Brasileiro reunido no Forte Apache, o quartel-general da Força Terrestre do Brasil, no dia 8 de janeiro de 2023? Ah, tu tirou isso da onde? Tirei isso do documentário de Júlia do Alib do G1. Da onde veio a sugestão? Decreta uma GLO, presidente. Vai ficar tudo bem. E seremos eternamente gratos à contestada, controversa, polêmica, alvo de críticas, minhas inclusive, primeira-dama Janja da Silva, que alertou o presidente. Lula, GLO não, GLO é o golpe em si. Outra, se as Forças Armadas, como um todo, não estivessem a favor da insubordinação civil dos eleitores de Bolsonaro, teriam permitido acampamento nos quartéis? Eu convido a quem nos escuta. Bota uma barraca de praia em frente a um quartel e vê o que acontece. Ah, mas era um velhinho sentadeiro. Tudo bem, leva, convida gentilmente a avó, a bisavó, com um terço na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer manifestação de fé, leva a cachorrinha, leva todo mundo, e procure acampar na frente de um quartel e ver o que acontece. Agora, acampamento na frente do quartel, com o quartel cedendo água e luz, e garantindo a segurança. Ah, mas foi um quartel só, não, foram 200. Tem algo de muito podre nesse miolo. Ah, não é positivo o alto comando do último período bolsonarista ser punido? É muito positivo. Nesse país nunca punem militar de alta patente, é verdade. Serão punidos agora, provavelmente. Mas, pô, não para por aí. Eram 20 mil em Brasília no dia 8. Vamos supor que todos morassem no Distrito Federal. Não é verdade. Uma parte importante foi deslocada para Brasília. Não foram flutuando, não foram em tapete voador, não desmaterializaram, não foi Star Trek, não foi uma arma poderosa secreta que a gente não conhece. Não foi o ET do Comando Sul de Porto Alegre que assistia fascista que estavam do auxílio do ET. Vocês lembram? O sinalzinho de luz para ET baixar, dar o golpe de Estado? Não foi nada disso. Então, transportadoras levaram as pessoas para o ato de 8 de janeiro. Esses caminhões, esses ônibus saíram de algum lugar. Eles foram fretados. Passaram por barreiras da PRF. As mesmas barreiras que protegiam os atos de corte BR. As mesmas barreiras que foram colocadas na Bahia, no Pernambuco, em Piauí,
no Piauí para impedir que o eleitorado de Lula chegasse na urna. É importante punir o topo, o telhado? É. Esse buraco é muito lá embaixo. Para fechar, quem é que tem acesso a caminhão com frota própria, se não são os grandes cerealistas? Ou as grandes cooperativas do Centro-Oeste? Não é muita gente que tem frota própria. Frota robusta. E não eram meia dúzia de senhoras de idade rezando o terço na esplanada. Eu vou encerrar com isso. Falar aqui, que falei hoje de manhã na Telesur, e a âncora, acostumada com situações absurdas, não acreditou no que eu falava. Havia uma companhia de comandos no 8 de janeiro de 2023. Havia gente treinada. Havia um general da Brigada de Comandos no meio do ato, gravando a si próprio. Uma parte importante, uma parcela importante das forças especiais do Brasil dedicaram a fazer negócios escusos com tentativa de vender vacina ou atravessar a vacina, conforme demonstrou a CPI da Covid. E para fechar, uma parcela importante das forças especiais estavam prontinhos para intervir em Brasília. Sabem por quê, pessoal? Qual era o posto destinado a Mauro César Cid quando deixou de ser o ajudante de ordens de Bolsonaro? Ele ia passar a coronel e iria comandar o 1º Batalhão de Operações Especiais em Goiânia. Qual é a missão do 1º Batalhão de Operações Especiais? Intervir em Brasília. Estava tudo armado. Tudo. A Polícia Federal fez um trabalho magistral de investigação. Deveria ter feito isso na Lava Jato, que não teria acontecido o que aconteceu. Com prova material. E a PGR se comportou de maneira exemplar, não aceitando apenas denúncia. Vou repetir, para cada fato delatado por Mauro César Cid, tem 1 ou 2 ou 3 comprovações. Vai ser muito difícil escapar disso. Tá aberto o programa, obrigado, boa noite, perdão se me estendi demais. Tá liberado aí, gente, fique à vontade. Boa noite, boa noite. Eu acho que é isso aí, né, Bruno? Tá repleto de provas, muitas evidências, assim, é muito difícil não haver alguma condenação aí. Vamos esperar os desdobramentos disso. Eu acredito que a gente está próximo de ver alguma condenação finalmente aí a militares de alta patente, enfim, e ao próprio Bolsonaro, né? E tem gente ainda no negacionismo, né? Já falo aí da parte dos evangélicos, tem gente ainda que tá aí no mundo de faz de conta aí, perseguição e tudo mais, mas as evidências são muito claras, né? Olá, boa noite. Primeiro, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Que hoje, cada dia no lugar, cada dia com o aparelho. Não tá fácil, não. Olha aqui, gente. Eu ouvi atentamente o Bruno, ouvi a Carla. Eu queria falar algo que tá preso na minha garganta há muitos dias. Que é uma questão, que é a questão da anistia. Que eles querem a anistia por tudo aquilo que ocorreu no 8 de janeiro. O Bolsonaro quer a anistia. Mas é o seguinte, tudo bem, vamos dizer que isso seja votado, isso seja aprovado, vamos simular esse cenário. O que eles nos dão em troca? Que é o seguinte, quando teve a anistia de 79... Caos. Né, então, espera que eu vou chegar aí. Quando teve a anistia de 79, e que os exilados voltaram ao Brasil, eles tiveram que dar alguma coisa em troca. O que foi? Vocês vão ter que se adaptar às regras políticas que nós estipulamos.
Tanto é que o Leonel Brizola não conseguiu a sigla do PTB. Teve que fundar o PDT, porque o PTB foi dado para Ivete Vargas, se eu não me engano. Foi isso, né, Bruno? Foi isso. Então tiveram que se adaptar a esse regulamento para ter o direito de anistia. Então vamos lá, vamos repetir de novo. Tudo bem, os caras, né? Estão pedindo direito deles, não contesto. Cada um tem direito de pedir o que quiser. Se vai conseguir ou não é outro papo, é outro assunto. Mas, gente, eles querem anistia para continuar tudo do jeito que está? Eu vou falar especificamente das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs evangélicas. Eles querem anistia para continuar o clima terrível que eleitores progressistas enfrentam nas igrejas cristãs evangélicas? Quer dizer, você concede anistia que eles podem continuar atacando o terror, assediando, pressionando, expulsando as pessoas das denominações. É isso. Esse que é o objetivo deles? Porque, como disse o Bruno, porque por enquanto o que está colocado é o seguinte: vocês nos dão anistia e nós damos o caos em troca. Como é que é isso? Eu acho que eu não vi ninguém dizer isso. Ninguém discutir esse assunto. Que eu acho que é muito importante. Quer dizer, os caras querem anistia e fica por isso mesmo. Quer dizer, continua botando terror nas igrejas cristãs evangélicas. É isso aí. Consequências que eu sofri, que a Carla sofreu, que um monte de gente que frequenta as igrejas sofreu. Então eles ganham anistia e continua da mesma forma. É isso. E sabe que a mentira, a falácia, Elias, é isso aí, é tão grande, né? Essa loucura que, como eu falei, assim, que o pessoal que eles consideram tudo isso como uma perseguição religiosa aos cristãos brasileiros. A gente tem que colocar aí, começar a falar também dos católicos, né? Mais conservadores, ou alguns aí que estão também radicalizados, né, para esse lado da extrema-direita. Então, eles colocam tudo nesse bolo, assim, que é uma perseguição, né, uma perseguição religiosa e política, né, porque, afinal de contas, quem estava no poder era um representante dos cristãos brasileiros, né, como o Jair Bolsonaro sendo esse representante, e aí de toda essa pá de coisas que vem junto, né, desse moralismo barato, dessa pseudo-defesa da família, né, e por aí vai, né, desses valores todos invertidos, né, que esse pessoal tem. Ô, Carla, desculpe te interromper. Não, pode falar. Um monte de gente aí perdeu amizades, perdeu relacionamentos, tiveram a vida destruída. E agora esses caras, eles propõem anistia sem dar nada em troca à sociedade. É isso. Vão dar anistia, eles vão continuar atacando o terror. Sabe, desculpa, eu vou usar uma palavra meio forte aqui. Isso é de uma hipocrisia. Isso é de uma hipocrisia. Isso é de um... Isso aí não tem nem como adjetivar. Porque o Bruno, Christopher, Carla, porque a gente está discutindo nos últimos dias a questão de anistia, certo? Só falando o óbvio, né? Que é muito difícil, que o Congresso, por enquanto, não tem vontade de votar. Mas peraí, pô! Numa negociação, quando você negocia qualquer coisa, em qualquer situação, você recebe, mas você também dá em troca. Que história é essa de pacificar o país e continuar com esse discurso bélico? Porque o seu Silas Malafaia não vai baixar o tom. Não vai baixar o tom.
E olha só, ô Elias, eu sempre dou aquela olhada assim nas manchetes, assim, né, para o programa, assim. Eu não assino, né, a Gazeta do Povo, não sei se vocês assinam para dar uma pesquisada como curiosos, mas artigo de hoje do pastor, ou professor, como agora ele gosta de ser chamado, Franklin Ferreira, né, representante aí dos reformados evangélicos aí, reacionários pra caramba. Artigo dele hoje é só o título aqui, na Gazeta do Povo, que esse aí é o que alimenta, né, esses radicais evangélicos aí. O crescimento evangélico e a guerra do judiciário contra a fé. Esse é o título do artigo dele de hoje. Com todo respeito, só o título já é uma grande bobagem. É óbvio, né? É uma grande bobagem, é uma grande abobrinha. Mas é exatamente isso que é alimentado todo santo dia para essa camada aí da população e que pertence às igrejas evangélicas aí. Eu sei que o Bruno vai falar, quero dizer só uma última coisa aqui, nesse bloco, que eu acho que é importante. Eu aprendi com o advogado o seguinte, e isso que eles precisam entender. Isso que precisam entender. O advogado me ensinou o seguinte, Elias, justiça é um conceito individual. Você tem um conceito de justiça, o Christopher tem um conceito de justiça, o Bruno tem, a Carla também tem. E são os nossos valores individuais que definem esse conceito de justiça. Direito! Direito é a letra da lei. Aonde que eu quero chegar? Gente, a gente pode ter 1001 reservas. E bota reservas nisso. Em relação às condutas do Alexandre de Moraes. Certo? Agora, como é que a gente vai discutir anistia se os crimes cometidos no dia 8 de janeiro têm provas em abundância? Provas filmadas. Os caras filmaram as provas. As provas foram gravadas. Mensagem do WhatsApp é prova. É prova. Está infringindo a lei. Sim, senhor. Então, é um grande espetáculo para distrair a massa. E depois de terça e quarta-feira, eu fiquei convicto. Bruno, Carla e Christopher. Quem vai reeleger o Luiz Inácio Lula da Silva é o campo da direita. É o campo da direita. Eu tenho pensado nisso toda hora. Porque eu acho que essa semana eles estão aliviados, né? Estão bastante aliviados com mas, gente, é tanta bobagem, é tanta atrapalhada, é tanta burrice. Desculpe falar. Você quer uma burrice tática? Vou dar uma burrice tática. Só um pouquinho. Vamos na definição e vamos para o vídeo que a Carla selecionou, que é muito bom, pode ser? Vai, pode ir. Não, vai. Deixa eu puxar o som aqui. Puxar o som, cadê o somzinho dele? Aqui, e vamos iniciar ele. Ele está acompanhando a condenação da Débora, a mãe de família, mãe de 2 filhos, que foi condenada por pichar uma estátua em Brasília. Seria mais cômodo para mim ficar calado e não fazer nenhum tipo de pronunciamento, especialmente porque eu não me envolvo em disputas políticas, e não é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas, por outro lado, eu não poderia ficar calado, sabe por quê? No meu livro, O Ceticismo da Fé, eu fiz a citação de um pastor luterano chamado Martin Niemöller, que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu o seguinte, que eu citei aqui na página 31. Um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me importei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, também não me importei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, novamente não me importei. No quarto dia vieram e me levaram. E já não havia ninguém para lutar por mim.
Sabe, meus irmãos, nesse momento a citação do livro encontrou o autor. Seria covardia ficar calado. Esse vídeo não tem nenhuma intenção ideológica, não tem nenhuma intenção de política, então não pensem que é este o objetivo das minhas palavras. Também não há nenhum tipo de endosso a qualquer depredação de patrimônio público. E a própria Débora já se arrependeu desse ato. Mas, pensando no ser humano, naquela mulher, mãe, arrependida, que está agora ali, eu acho que eu poderia vir a público e, de maneira muito singela, convocar você para uma corrente de oração. Por favor, orem pela Débora. Eu não estou convocando vocês para uma manifestação, não estou convocando vocês para fazer uma revolução, pegarem armas, queimar pneu em praça pública, mas eu posso convocar você para uma oração. A oração tem poder. E o livro de Eclesiastes diz que a suma de todas as coisas é isso. Que nós possamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, vamos orar pela Débora. Ela precisa da nossa solidariedade, do nosso cristianismo e da nossa demonstração de piedade cristã. O Brasil inteiro está acompanhando a condenação. Só uma pergunta, qual é o nome desse pastor? É o pastor, só vou contextualizar aqui, é o pastor Rodrigo Silva, ele é um pastor adventista, famoso, ele gosta de falar de arqueologia bíblica, não tem nenhuma, ele não é muito acurado assim no que ele fala, né? Ele inventa, reparar, né? É umas histórias, entendeu? Umas histórias. Não, é o seguinte, vou propor algo para o pastor Rodrigo Silva. Ô, Rodrigo, você ora aí, a gente ora, pode até orar pela Débora. Só que é o seguinte, ore também pelos milhares e milhares de desigrejados, eleitores progressistas que estão fora da igreja e que desenvolveram sintomas de depressão, ansiedade, que foram botados para fora, que sofreram perseguição. Esses aí não merecem oração? E aí? Esses aí não merecem oração, Rodrigo Silva? E mais uma coisa, Elias, foi uma caça às bruxas na igreja adventista, né, na época do bolsonarismo ali, na época do governo Bolsonaro, uma verdadeira caça às bruxas. Tanto a pastores que não eram favoráveis, né? A gente tem o pastor, aquele ali de São Paulo, que abriu uma nova igreja ali, Nunes. Nossa, ele é muito bom, muito bom. Ele é muito bom. Ele fez uma igreja agora chamada Comunidade. Isso aí. E o Pavarini, que faz esses vídeos, né, ele é muito bom. E ele saiu da igreja, ele foi expulso, né? Ele foi expulso, porque ele não era favorável. E vários irmãos saíram também adventistas, né? E aí, oraram por ele? Puta, mas eu queria, antes do intervalo, eu só queria falar uma coisa também em relação a esse vídeo, que vocês percebem como eles são hábeis no discurso. Tu viu ali, eu não estou chamando vocês para pegar pneus e queimar, para ir para a rua fazer. Na verdade, eu tô sim, é isso que ele está dizendo ali. Eu estou chamando para orar. Ele está arregimentando várias pessoas, né, nesse grupo aí, contra as instituições e tudo mais, né? E realmente essa Débora, ela é uma mãe de família, ela tem 2 filhos e ela foi lá nos atos. O que eu vou fazer? Tá arrependida. Bom, mas ela tem que pagar pela lei, né? Pode falar. Não é uma pergunta retórica, não. É uma pergunta verdadeira, precisa bater na volta do intervalo. Se pela lógica todo mundo é filho e filha de Deus, ela cometeu um crime e estaria arrependida, a função de um pastor ou uma pastora não era para estar no presídio feminino, não? Boa! Por exemplo, cheio de mães... Ou uma pastora. Boa! Dentro da Lavela Bruce e outros mais, não é possível. Então, mas por que não tirou a vida de ninguém? Quantas pessoas estão em cana sem tirar a vida de ninguém, manipulado por um marido ou então pelo desespero para botar comida em casa? Aí é uma pena de menor infração. E quantas pessoas não estão em cana sendo primária? Aí não tem que orar para essas pessoas. Mas a tal da Débora deve ser fiel dele e tem que orar.
Vamos para o intervalo, gente. Na volta, segue o debate. O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Opa, estamos de volta. Essa é a sua Microfonia. Para quem está no ao vivo, boa noite novamente. Está chegando no ar agora a revista semanal que tenta discutir, que discute, na verdade, sem falsa modéstia, né? Fé evangélica e política no Brasil contemporâneo. Proposta de roteiro tirada na hora. Tem um segundo vídeo. Tem como rodar? Depois a Carla, o Christopher e o Elias debatem à vontade? Que roda o vídeo, vocês ficam à vontade depois? Pode ser? Só segura depois... Ô, Cris, só um pouquinho. Só segura depois uns 5 minutinhos para os capelães universal da PM do Tarcísio, tá? Mas só a finaleira, tá bom? Vamos rodar o vídeo primeiro? Tá no ponto aí? O outro do Sérgio Pavarini, do Isso. pastor do Comando Vermelho. Cadê? Esse aí? Deixa eu puxar ele. Temos muitos vídeos aqui, Era muito material. outro, cara. Era outro, tudo bem, não tem problema. Era outro? Não, pode ser esse aí. E tem esse da... Acho que é da Universal, né? É esse aí. Uhum. Mas é só uma imagem congelada e um texto, a gente lê no final. Vamos rodar, então? Esse aqui é Tá maravilhoso. Aqui, deixa eu botar o som nele. Viemos aqui, meu... Segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso esse de número 37. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Onde a poderosa palavra do Senhor, ela nos narra da seguinte forma: porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir mais uma vez para o povo de Deus entender. Porque para Deus nada é impossível. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós adentramos na Tua presença, Senhor. Clamando ao Senhor, meu Pai, que o Senhor seja o condutor, meu Pai, o dirigente desse trabalho por excelência. Pai, iniciamos agora um culto no lar, Senhor. Acabamos, meu Pai, de sair do templo, meu Pai, viemos aqui, meu Pai, fazer o que o Senhor nos deixou por ordenância, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E essas ondas sonoras, ela alcança casa, alcança carro, ela alcança aonde se encontra um rádio sintonizado, ela esteja alcançando neste momento. E a palavra do Senhor, meu Pai, nos garantiu e nos narra que para o Senhor nada é impossível, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesta noite será uma noite marcada pelo Teu poder, Senhor. Eu creio que esta noite é uma noite marcada pela Tua magnitude, Senhor, e pela Tua glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento adentra dentro dos lares, Senhor. A cada ouvinte, meu Pai, que se encontra, meu Pai, ouvindo as ondas sonoras desse rádio, Senhor. Que o sobrenatural do Senhor venha sobre a vida deles, sobre a casa deles, Senhor. Sobre o ministério, que o sobrenatural do Senhor, meu Pai, venha sobre a vida dele nesse instante. Pai, eu quero apresentar aquela pessoa, Senhor, que nesta noite, Senhor, ela recebeu um laudo médico, o médico olhou para a família e disse que não tinha mais jeito. Mas é nesta hora que o milagre acontece, Senhor. Quando acaba as perspectivas humanas, Senhor. Porque o Senhor trabalha na contramão da ótica humana. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aquela pessoa que se encontra nesse momento, Senhor, com o fôlego bombeado pela máquina dentro da UTI, Senhor. Que seja o fôlego do Senhor soprando sobre a vida dele nesse instante, dando a oportunidade, Senhor, de testemunhar, meu Pai, as obras do Senhor. Aí é. Vou botar o contexto aqui. Peraí. Botar o contexto aí. Não sei se quer falar aí. Vai, Carla, vai, por favor, vai. Depois eu vou clamar. Não, de novo, né? Só para dar o crédito, esse é um vídeo do Sérgio Pavarini, né? Que é um jornalista cristão. Ele está fazendo um trabalho excelente, assim, também nessas questões aí de críticas, né?
a igreja, e aí tá, esse aí é o pastor do Comando Vermelho, segundo ele, procurado por comandar um esquema de extorsão em Várzea Grande, em Cuiabá e no Rio de Janeiro. Tinha um programa de rádio na Adorai FM, chamado Coração de Deus. Líder religioso de uma igreja no bairro Pedra 90, em Cuiabá, Ulisses Batista está foragido e a polícia suspeita que ele esteja escondido no Rio de Janeiro. O pastor é apontado como líder da facção criminosa e mentor do esquema. De acordo com a corporação, o pastor obriga comerciantes a comprar galões de água exclusivamente do grupo criminoso e cobrava uma taxa ilegal de R$1 por unidade vendida. E aí vocês veem, essa é uma oração típica de um pastor pentecostal, assim, ó, sei lá, 100% dos pastores fazem esse tipo de oração, assim, ou irmãos na fé, e sempre esse apelo para pessoa que está enferma, curas, e esses programas de rádio são muito assim, bem desse estilo que ele falou. Isso não precisa tu saber nada de Bíblia, só precisa tu aprender como é que são esses trejeitos, esse tipo de fala, esse tipo de oração, ele decora, ele não tem nenhuma formação, assim, só para o pessoal saber direitinho, assim. Só para ampliar a informação aqui, eu já passo para você, para o Elício. Que é esse vídeo da Universal aí que o Christopher tá falando agora? Fiquei curioso. Não, calma. Deixa eu vou ficar, mas... já vamos trocar. Peraí, primeiro o Comando Vermelho, só um pouquinho, peraí, calma só um pouquinho. Depois parece que é monopólio do Peixão, o terceiro comando não. Você vê também tá com um pastor de confiança. Peraí, só um pouquinho. Ó, coluna na mira, Carlos Caroni, repórter policial. A coluna dele, a matéria de Larissa de Paula, Portal Metrópolis. 26 de março de 2025. Deus do impossível, pastor do CV, lavava a grana do crime com comércios. Foragido, o pastor Ulisses chegou a faturar 1,5 milhão ao mês. Pelo galão de água vendida, colocou aqui a Carla, mas assim, a polícia de Mato Grosso do Sul, a polícia civil, descobriu que ele usava empresas de fachada registradas em nomes de laranjas para ocultar os lucros obtidos por meio de extorsões cometidas. Ulisses Batista chegou a faturar 1,5 milhão na compra ilegal de galão de água. Tá? O pastor é apontado como mentor de um esquema chamado Projeto Água 20 litros e foi alvo da operação Falso Profeta. Distribuíam água e faziam o monopólio do comércio de água no bairro onde ele atuava. Vai, Inês, todo seu. Esse é o glorioso aí. Tá foragido, tá? Olha, eu acho que tudo isso acontece porque há uma distorção profunda da função de pastor. É lógico que a maioria ganha pouco, tem muitas dificuldades no ministério, às vezes lida com problemas complexos, mas o que importa é o que é imagem. E qual foi a imagem que foi forjada nos últimos anos entre os pastores? De que é uma maneira de ficar rico. E aí, quando você abre essa brecha, você recebe tudo quanto é tipo de gente, né? Por exemplo, se os pastores evangélicos brasileiros tivessem a filosofia dos franciscanos da Igreja Católica, será que teria tanto interesse assim? Eu aposto que não. Porque aí você vê, por exemplo, um vídeo de um Silas Malafaia fazendo um vídeo singelo, indo para a igreja domingo de manhã, mas ele vai em um carro de R$450 mil. O que a pessoa pensa? Se ele pode, eu também posso. E aí não há gente para brecar esse fenômeno, porque a ala da teologia da prosperidade é muito grande dentro das igrejas evangélicas. Então se espalha o seguinte, não é só o pastor que pode ficar cheio da nota, o frequentador também.
Tanto é que você vê qual a igreja que está fazendo sucesso hoje no país? A Lagoinha Alphaville, que tem setor VIP e cujos voluntários também são tratados a pão de ló. Ou seja, você subverte até o ministério de Jesus, né? Porque ministério, gente, se você parar para pensar, olha lá no ministério de Jesus. Dinheiro era importante, mas não era prioridade. Porque se coisas materiais fossem importantes para Jesus, ele não teria falado da parábola do filho pródigo, ele não teria transformado água em vinho, ele não teria multiplicado pães e peixes. Não, então, Elias, vamos lá, né? É uma perversão, né, da mensagem do evangelho que esses pastores, na sua grande maioria, pregam, né? É uma perversão e a gente está nessa... que até eu lembro muito que o Bruno Reikdal falou aqui quando a gente entrevistou ele, que é a guerra pela interpretação, né? Mas o que está prevalecendo hoje no meio evangélico é essa perversão da interpretação bíblica do evangelho, né? Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Isso era uma questão, assim, se ele era o rei, se ele era o mestre, e ele era o líder deles, e vai lá e lava os pés, uns pés sujos, né, de pegar estrada, pó, sujeira naquelas sandálias, ele vai lá e lava os pés. É uma forma dele demonstrar, olha, eu não estou acima de vocês. Aí você vê esses obreiros aí da Alphaville, eles têm um espaço VIP que eles recebem massagem e um monte de coisa, e assim, é cômico, né, é ridículo, isso assim, isso não é evangelho, isso está longe de ser evangelho, fora tem pastores piores ainda, né, e ficam usando, tem até uma página, se o pessoal quiser ver outfit do templo aí, os Rolex que eles usam aí, coloca o valor, né, os carros, né, acha aí na internet um monte, ou os tênis, né, hoje em dia tem os tênis super caros, as roupas de grife. Eu fico me perguntando onde é que tá isso na Bíblia, assim, tem que ter o suficiente para viver uma vida adequada, com vestimenta, com alimento, né, ter obviamente uma casa para morar, mas assim, esse esbanjar, assim, e fora que as pessoas que vêm à igreja, né, isso que é o mais triste. A gente ataca aqui, eu acho, assim, ataca, né, mas a gente critica aqui esses maus líderes evangélicos, mas a gente também não pode criticar os irmãos evangélicos que às vezes vão numa igreja justamente porque estão numa situação muito difícil de vida e vão lá buscar uma esperança, né? Buscar um alento, buscar um abraço, buscar uma ajuda espiritual, enfim, para as agruras da vida, né? As dificuldades que tem nas suas famílias, de relacionamento, ou questões, inclusive, econômicas, que acabam afetando as famílias porque não tem um emprego, daí falta o alimento em casa, daí o marido e a mulher começam a brigar, e, enfim. A gente não está falando desses irmãos, né? A gente está falando desses maus líderes que não estão nem aí para essas pessoas, mas estão ali explorando elas, né? Isso que é revoltante. Ô, gente, só interrompendo aqui, só notícia, ok? A Pulso Brasil /IPESP divulgou pesquisa hoje e 41% aprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a reprovação está em 54%. No entanto, em relação à pesquisa anterior, o presidente Lula cresceu 2 pontos e a reprovação ficou estável em 54%. Pode parecer que não. É preocupante? É preocupante. Mas o cenário ainda é reversível. Eu acredito que ainda é reversível. Não está no chão ainda. Muito longe disso. Nem vai estar. O Haddad, em 2018, fez 40%, chegou ao segundo turno. Isso. Nem vai estar.
E eu vou Acho que a repetir questão aqui o que eu digo. Vai, Não, vai. eu quero repetir aqui o que eu sempre digo. As pessoas desdenham do poder da TV aberta na hora da campanha eleitoral. Não, não, estou dizendo nós aqui, mas especialmente os adversários do presidente acham que ele já está morto, que já era. Não é assim não, gente. Não é assim não. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Imagina que, sem ilusões, tá? Hoje, se fosse hoje, pelo menos por declaração de uns bastidores, Tarcísio seria candidato. Aí, você coloca assim, textual. Governador, se o senhor for eleito presidente, vai dar indulto para Bolsonaro? Pô. Então vai ter uma crise com o Supremo imediata? Ah, fazer o quê? Ou então, bota 55 mortos em Santos e o Tarcísio falando, tô nem aí. Não é tão simples quanto se imagina, não, tá? Eu acho muito difícil. Agora, admito, Tarcísio e a dona Michele de vice já coloca eles no segundo turno. E já larga uma guerra contra a Globo e contra o sistema judiciário brasileiro inteirinho. A gente vai vivendo uma crise permanente. Em qualquer bolsonarista eleito comprometido com indulto e anistia, a gente vai estar numa situação parecida com o Trump dos Estados Unidos, em termos institucionais. Por mais que seja grotesco, cretino, idiota, o Agro eu não sei, o Agro é possível fazer qualquer coisa. Mas a Faria Lima é canalha, mas não é burra. Não acredito, tá? Não acredito. Não com o ministro dos sonhos dele, que é o Haddad, e o banqueiro dos sonhos, que é o Galípolo. Não acredito. Outra. Sendo bem franco para vocês, tá? O tal do Sidônio tá funcionando, gente. É uma enxurrada de notícia boa. É uma enxurrada de notícia boa uma da outra. E ele acho... é do ramo. Ele é do ramo, Bruno. Beleza. Para monopolizar, vamos para o Universal rapidinho, só temos 12 minutos. Alguém pode ler? Só lê o card aqui, por favor. Abra sua própria tela e lê. Pode ser? Posso ler para vocês, hein? Beleza. Esse aqui é um post da revista Piauí, tá? E é Pastores no Coração da Tropa. Como as capelanias militares se tornaram um poderoso instrumento de pregação evangélica nas polícias. Então, os cargos religiosos que existem há décadas nos batalhões das PMs hoje são ocupados primordialmente por pastores evangélicos. Uma maioria construída graças ao investimento de várias igrejas. A maior associação evangélica atuando nas polícias brasileiras é a Universal nas Forças Policiais, UFP, grupo comandado pela Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo. O projeto conta com ao menos um representante em cada estado. Um pastor da Universal estima que a UFP tem ao menos 10 mil voluntários capacitados e cerca de 60 funcionários exclusivos. Tudo indica que as capelanias evangélicas cresceram na última década, fato refletido na popularização da literatura especializada. O mercado editorial evangélico tem lançado em grande quantidade títulos como A Missão de Deus para o Policial, Cristianismo para Policiais, Cumprir a Missão sem Errar o Alvo, 101 Conselhos para Militares, devocionais do livro de Provérbio e com o sacrifício da própria vida. Uma abordagem empolgante e ousada da nobre e divina missão de ser policial. Dá para ler o texto todo na revista Piauí. Hein? E aí, sabia dessa, Elias, desses livros aí? Para mim é novo isso aí. Não, eu não sabia, mas olha, entendam, o problema não é existir a capelania em si, ou o grupo evangélico em si. O problema é o Estado permitir que esse tipo de trabalho influencie na polícia e no funcionamento da polícia militar e da polícia civil. Esse que é o problema. Mas de que forma influencia? De que forma influenciaria? Será que aí eles estão colocando junto essa ideologia bolsonarista aí, junto, misturando isso com fé cristã, fé evangélica? Por exemplo, eu acho que deveria ocorrer um esclarecimento
exemplar. Seguinte, vocês que fazem parte dessa capelania, vocês que fazem parte desse grupo, como é que vocês tratam as religiões de matriz africana? Qual é a abordagem? Se elas forem atacadas, vocês vão defender ou vão deixar para lá? É como o caso que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Mirassol, em que um segurança do Palmeiras foi chamado de macaco, tinha 2 policiais vendo tudo, vendo absolutamente tudo, vendo o vice-prefeito de Mirassol fazendo o que ele fez. E o que os policiais fizeram? Nada. São perguntas. Não estou acusando ninguém. Eu estou fazendo uma pergunta, eu estou pedindo um esclarecimento. Qual é a abordagem? Qual é o foco? De que maneira vai ser tratado? Tu me fez lembrar de uma outra coisa agora que tu falou de futebol, que é o Pode falar, Bruno, pode falar. Não, vai, eu tenho uma boa notícia aqui, rapidinho, mas vai. Não, é só um detalhe que a gente tem que falar ainda da questão da Conmebol, do pastor da Conmebol lá, né, do presidente da Conmebol, que tem um pastor, e a forma como a Conmebol abordou essa questão do racismo com o jogador do Palmeiras, né, também. Não abordou, né? Não abordou, né? Não abordou. Mas essa ideologia também está por trás, inclusive, da Conmebol aí, né, que o presidente é do Paraguai, ali tem esse pastor aí que estava, inclusive, orando na abertura da Copa América, da última, né? Acho que até a gente colocou aqui no programa uma coisa aí. Uhum. E para vocês verem como está proliferado isso mesmo, né? Fala boa notícia, Posso Bruno. dar boa notícia? Vai. Elias, eu acho que a gente deu uma barrigada linda agora. Sabe por quê? Por quê? A tal da futura inteligência, segundo a CNN Brasil, que é aquela empresa do dono da MRV, teria ouvido 1.000 pessoas entre 19 e 22 de março, tá? Decretou que a própria margem de erro é 3,1 pontos percentuais. Na projeção, no segundo turno, Lula perde para o ex-presidente e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tá? E perde feio, 51,1 para Bolsonaro, a 37,3, e para Michele, 48,5 a 37,3. Isso é plausível. Mas olha o próximo parágrafo. Já os governadores Tarcísio de Freitas, republicanos, de São Paulo, Ronaldo Caiado, União de Goiás e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, aparecem numericamente na frente de Lula no comparativo, forçando o empate técnico. Isso é impossível. As pessoas não sabem, fora do sul do país, quem é Ratinho Júnior. Ronaldo Caiado, menos ainda. Aí eu fui fuçar, né? Quem é a futura inteligência. A futura inteligência está lá no futuro, a inteligência dela mesma, porque ela pertence ao Banco Modal Mais. E o Banco Modal Mais é uma subsidiária da XP. Sabe o que chama essa pesquisa aí? Chantagem sobre a política econômica. O que eu citei. Esse tipo de pesquisa viciada para forçar. Não, é que a pesquisa que eu citei é do IPESP. É do IPESP, não era da Futura Inteligência. Não, beleza. Não, eu sei, Elias, você não citou essa daí, eu sei, mas veio no mesmo dia. Então, vem esse comparamento de manada justamente depois que o Fernando Haddad disse, olha, é possível que nas próximas reuniões do Copom o juros seja um pouco menor. Eu tenho quase certeza disso, cara, porque esse troço é muito bem orquestrado, entendeu? Mas essa pesquisa, Bruno, é da onde mesmo? Pode repetir para nós? Futura Inteligência. Nunca ouvi falar na minha vida. Passou a realizar intenções de voto em 2021. É muito estranha mesmo, assim. Não, é lógico que a situação do Lula não é confortável. Agora, dizendo que o Lula vai perde até pro Lula. Não, é evidente que a situação do Lula não é confortável. Vai. É evidente.
Não, é evidente que a situação do Lula não é confortável, está muito longe do ideal. Isso, ninguém precisa dizer isso, certo? Agora, ficar espalhando isso daí, Bruno, além de chantagem, eu reforço isso que eu já disse semana passada. É desdenhar da capacidade de um cara que ganhou 3 vezes e fez a sucessora 2 vezes. Sabe? Chega a ser até constrangedor. Agora, um fato, eu não estou pedindo a cabeça de ninguém, tá? Eu não estou pedindo a cabeça de ninguém, deixar isso claro. Mas eu acho que o Lula deveria refletir o seguinte: os grandes momentos que ele teve no poder, e que foi especificamente o segundo mandato, tá? O primeiro mandato foi mais para menos do que para mais, foi com um ministro, eu não estou pedindo a volta dele, eu estou falando do perfil, tá? Foi com um ministro desenvolvimentista. O ministro da Fazenda desenvolvimentista. O ministro da Fazenda keynesiano. Claro. Que acreditava no investimento do Estado. Será que o Lula não deveria refletir um pouco sobre isso? Eu vou te falar uma coisa, Elias. É outro momento histórico agora. Eu nem sei se cabe mais a gente falar aqui em ministro desenvolvimentista. Nessa prisão que fica um governo mais progressista, de centro-esquerda, que é o do Lula, na prisão que fica em meio ao Congresso as medidas de austeridade que estão no mundo inteiro aí com essa extrema-direita, né, dizendo que precisa ter as contas em dia, que não pode gastar o que dá inflação e aumentar a taxa de juros. E nessa corda bamba, assim, de uma governabilidade mínima, né? Eu não sei se cabe. É que alguém vai ficando cada vez mais rico, né, Carla? Esse que é o problema, né? Essa medida de austeridade, aparentemente é para o Estado, mas é para encher o bolso de alguns. Claro, não, com certeza, mas eles estão encabeçando tudo isso, né? Esse arcabouço fiscal, né? Um arcabouço mesmo, porque acaba com a capacidade que o governo tem de fazer essas políticas desenvolvimentistas. E a opinião pública, esse é o problema. Os eleitores não assinam embaixo para uma política desenvolvimentista. Lá atrás, talvez, mas esses eleitores de hoje, que metade do país votou no Bolsonaro, não votaram no PSDB, votaram no Bolsonaro. Mas eu ainda acho que o bolso é poderoso, porque se conseguirem aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, podem falar o que for, é uma bela tacada. Mesmo que o Congresso queira faturar. Por isso que eu não dou o cenário como definitivo. Se o cara iniciar o ano de 2026, o cara que ganha até R$5.000 sem pagar imposto de renda, cara, pode ter a fake news que quiser. O cara, mesmo que o cara tenha votado no Bolsonaro, ele vai refletir. Pô. Não, eu acho que já estão refletindo em relação ao Bolsonaro ser réu. Eu acho que o pessoal, alguns estão refletindo. Só para fechar, eu estou dando uma opinião bem pessimista, assim, mas eu acho que sim, tem ainda muita coisa para acontecer, assim. Gente, maravilha, fechamos cravado. Esse é o debate para a semana que vem, tá? Se é possível uma política econômica que gere desenvolvimento no país, ou se a austeridade ou austericídio é uma camisa de força sem saída. Isso é um belo de um debate. Tá bom, gente? Obrigado, Sapiranga. Obrigado, Cruz Alta. Obrigado, Caxias do Sul. Abraço, Christopher, Elias e Carla. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau. Tchau. O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio.